Olá pessoal, esta vai ser uma aula bem rápida, é só para ensinar um pouquinho sobre exportação, tá? Primeiro, salvar o arquivo, né? Arquivo, salvar como. Sempre legal você escolher uma pasta que você já tenha destinado para isso, tá? Então eu escolhi essa pasta Illustrator e coloquei aqui um nominho nele e salvar. O arquivo Illustrator, ele vira um arquivo chamado .ai, tá? Então, salvar, beleza? Ok, isso aqui você não precisa ligar para isso. Ok. Exportar. Então, se eu quiser transformar essa ilustração que eu fiz num arquivo para internet e tal, né? Primeiro, eu vou tirar aqui a parte do fundo, né? Que eu estava usando como guia para mim. Você percebe que a minha prancheta, ela tem um tamanho diferente do tamanho do objeto, né? Eu posso alterar isso. Posso clicar aqui na ferramenta de prancheta e alterar o tamanho da prancheta. Ó, tá? Alterar o tamanho da prancheta. Legal. Então vamos lá para arquivo, exportar, exportar com. Eu vou ensinar aqui 3 exportações diferentes, tá? Uma é o PNG, tá? Aqui eu já tenho uma opção que é usar pranchetas, ou seja, ele vai usar esse tamanho da prancheta. Se eu não clicar essa opção, ele vai usar exatamente o tamanho da onde ele começa e da onde ele termina, tá? Exatamente esses cantos aqui. Bom, então vou exportar desse jeito mesmo. Ele aparece aqui como que ele vai ficar, ó, tá vendo? E o PNG, ele é um arquivo que eu acho muito bom para exportação, porque ele tem essa opção de você fazer em transparente. Tá vendo esses quadradinhos aqui? Isso quer dizer que ele é transparente. Se eu colocar isso em algum outro programa, Photoshop, sei lá, ele vai ficar transparente, não vai ter fundo, tá? Isso é bem interessante para várias situações. Ou, se eu quiser com fundo, eu posso colocar aqui, ó, branco, né? Ele tem essa cor do fundo, né? Então, vou salvar em transparente mesmo. Aqui vai ser essa resolução mesmo e ok. Pronto, tá salvo já esse arquivo. Outra opção para salvar, então, exportar, salvar como. Tem aqui a opção de JPEG, que eu não aconselho muito, tá? JPEG, por que eu estou falando de JPEG? Porque JPEG é um arquivo muito comum na internet. Quando você tira uma foto na sua câmera, normalmente vira JPEG, tá? E a mesma coisa aqui também, ele tem usar pranchetas. Se eu clicar em exportar, aqui ele já tem um nome com esse, já tem um arquivo com esse nome. Exportar, ele vem essas opções aqui. Não tem a opção de transparência, tá? Diferente do PNG, também outro problema. Eu aconselho colocar numa qualidade máxima aqui, tá bom? E aí põe OK e ele vai salvar. Terceira opção, exportar como, tá? E aqui é na opção que eu acho que é para mim, para as minhas aulas, sempre quando eu vou avaliar o arquivo de vocês, sempre me tragam em SVG. SVG porque ele vai manter o vetor, tá? O SVG é um vetor. Então vou exportar dessa forma, exportar. Só para vocês terem uma ideia, aqui tanto faz, dá OK. Só para vocês terem uma ideia, indo lá no meu arquivo, aqui Illustrator, achando o meu arquivo SVG, ó, é esse arquivo aqui, ele vai aparecer como um navegador, tá? Posso clicar ao direito, abrir com Illustrator e vocês vão ver o que? Ó, exatamente o arquivo que eu fiz, só que todo separadinho. Ele já está em vetor, tá bom? Por isso que eu gosto de que vocês exportem SVG e me mandem SVG. SVG também é um bom formato para trabalhar com web, para trabalhar com game, para trabalhar com uma série de situações por causa do tamanho dele, né? Ele fica um arquivo muito leve. Só para efeito de comparação, o JPEG ficou 1 MB e 700, o PNG ficou 32 KB, esse outro JPEG ficou 133 e o SVG, olha só, ele ficou 3 KB. A diferença é brutal, a diferença é muito grande, tá? Então ele ficou um arquivo muito mais leve e em compensação ele continua sendo vetor.
Então, aconselho muito exportar em SVG. E por fim, um detalhezinho que é muito importante, que é lembrem de Ctrl S. Ctrl S é o save rápido, tá? Esse salvar aqui só. Então, todo o trabalho que você está fazendo, sempre lá dá um Ctrl S. Sempre salva durante o processo, tá bom? E é isso, a aula foi rapidinha, eu espero vocês na próxima. Até mais!